Uma das principais notícias de ontem para hoje é, então, o acordo de paz, o acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Diplomatas de Washington e Teherã aceleram os preparativos para essa assinatura, que deve acontecer na Suíça, agora na sexta-feira, depois do anúncio que foi feito, inclusive com mediação do Paquistão. O mercado se volta para o cronograma de liberação dos navios petroleiros em Hormuz. Vamos entender o que aconteceu e o que pode acontecer agora com Lier Pires Ferreira, que é mestre em Relações Internacionais, ao vivo aqui no TMC 360 para repercutir essa notícia. Muito obrigada pela entrevista, professor. Como vai? Olá, bom dia. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui na TMC. Vamos lá. Para começo de conversa, por que esse acordo de paz ou esse acordo de cessar-fogo, o anúncio desse acordo é diferente de todos os outros anúncios que Donald Trump fez e que depois se mostraram absolutamente nada? O que torna de fato isso factível? Olha, Joana, mais uma vez é importante a gente lembrar, como você coloca aí na tua fala inicial, de que não é um cessar-fogo, não é um acordo de paz ainda, né, efetivamente assinado entre as partes. O que existe é um memorando provisório, né, que está muito próximo de ser assinado, mas ainda não foi sequer confirmado oficialmente por todas as partes envolvidas. Né? O que está sendo de fato colocado nesse momento? Né? Na verdade, nós temos aí um novo cessar-fogo em todas as frentes, né, o que inclui o Líbano nesse momento, a reabertura do Estreito de Hormuz sem o pagamento de taxas, né, pelas embarcações, de modo que o tráfico, né, no local volta, né, aos níveis que existiam lá, né, anteriormente à guerra. O Irã concorda, né, em remover, inclusive, as minas que estão instaladas, né, na região, que tem um potencial de dano imenso, né, para navios que eventualmente trafeguem por aquele estreito. Nós temos também aí uma suspensão do bloqueio naval americano aos portos iranianos, principalmente ali na entrada de Hormuz, aonde os Estados Unidos estão fortemente situados, e teremos aí, né, também uma certa progressividade, né, com isenções para o Irã, poder vender petróleo livremente, poder haver também digamos que o descongelamento, né, dos fundos iranianos que estão retidos no Ocidente, são cerca de 24 a 25 bilhões de dólares, e ao mesmo tempo que os Estados Unidos começam também a retirar, né, as suas forças das proximidades, das cercanias do Irã. Então tem um conjunto ali de elementos, né, mas que ainda são elementos provisórios. Né? O que se coloca com muita clareza, e isso é importante, né, é que as partes em litígio reconhecem que existem questões que não podem ser resolvidas nesse momento. Uma delas diz respeito à continuidade do programa nuclear iraniano, e eles vão se dar mais 60 dias prorrogáveis para buscar um acordo definitivo, aí sim, né, um cessar-fogo definitivo, um acordo de paz, para que se possa estabilizar aquela região, o que é absolutamente necessário nesse momento. Agora, professor, nós temos essa suspensão, né, nesse acordo, com base nos critérios que o senhor trouxe, e, enquanto isso, a terceira parte envolvida nesse conflito, que é Israel, já avisa que, olha, por via das dúvidas, né, vamos continuar de olho e com os pés no sul do Líbano, em Gaza e na Síria também. O que isso significa? Pois é, significa que esse acordo ele ainda tem que ser construído entre as partes para que a gente possa estabilizar a situação. Quando eu falo estabilizar a situação, não é apenas encerrar as hostilidades entre Israel, Irã e Estados Unidos. Isso é uma parte importante nesse momento. É o very moment, né? É aquilo que está colocado nesse instante. Mas a gente sabe que o que tem que ser estabilizado na prática é a relação entre os países no Oriente Médio, o que passa necessariamente, por um lado, pelo reconhecimento do direito de existência do Estado de Israel, inclusive por parte do próprio Irã, mas, por um outro lado, também uma certa revisão, né, das dinâmicas expansionistas que foram perpetradas por Israel nas últimas décadas e que incluem
dentre outros territórios ocupados ilegalmente por Israel, este trecho de cerca de 10 a 15 quilômetros no sul do Líbano, né, que faria parte aí dessa dinâmica de expansão, né, do Estado de Israel em função, né, daquilo que ele, né, principalmente no contexto do governo Netanyahu, reconhece como o espaço vital, né, para o país. Então, assim, acabar com o conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos nesse momento é o que todos queremos para o imediato. Agora, se nós quisermos estabilizar o Oriente Médio, né, e tentar, de alguma forma, fazer com que essa região, que historicamente vem sendo reconhecida como um grande barril de pólvora, possa, na verdade, concorrer mais, né, efetivamente para o crescimento, né, da humanidade e do mundo, principalmente do ponto de vista geoeconômico, nós vamos ter que encontrar também, né, uma solução para essas duas questões. O reconhecimento pleno do direito de existência do Estado de Israel, né, e uma certa revisão aí dos territórios árabes ocupados ilegalmente também por esse Estado de Israel. Professor, temos mais um minutinho. Quero puxar aqui a sardinha para o nosso lado, perguntar sobre o G7 que acontece em Evian, na França. Lula já está na França. Será que vai conseguir o apoio de outras potências na questão tributária dos Estados Unidos? Vai dar para reverter? Ou, pensando por um outro lado, também é uma questão que não é só sobre o Brasil ou contra o Brasil. Todos os países lá têm muitas questões a serem resolvidas com os Estados Unidos. Pois é, muito importante essa participação do Lula na cúpula do G7 agora, né, entre os dias 15 e 17 desse mês. É uma visita urgente, né, para o ponto de vista do presidente Lula, busca-se principalmente abrir um novo canal de diálogo com o presidente Donald Trump para tentar reverter, né, tanto quanto possível, essas sanções a produtos brasileiros e também combater o desmonte do multilateralismo. Isso é muito importante, né? A premência do diálogo do Lula com o Trump, né, seria a primeira vez desde que essas novas tarifas foram colocadas para o Brasil, mas também existe uma questão premente, né, que o Lula tem muito claro, né, que é a necessidade de alguma forma, nós darmos fim a esse desmonte do multilateralismo e valorizar as instituições globais, a começar pelas Nações Unidas. O Brasil é um interlocutor global importante, que não se alinha automaticamente a blocos, né, à direita ou à esquerda, no Ocidente ou no Oriente. Né? O Brasil vem buscando se reposicionar como uma ponte, na verdade, entre, né, o Ocidente liderado pelos Estados Unidos e o Oriente, hoje galvanizado em torno da aliança entre a Rússia e a China. Então, assim, a gente tem muitos temas importantes, inclusive uma agenda ambiental pós-COP30, né, que é a busca de apoio pelas metas ambiciosas de gases, né, de redução dos gases que causam o efeito estufa. Então, assim, será muito importante a gente assistir à presença do presidente Lula, né, do Brasil, mas também de outros líderes globais, da África do Sul, da Índia, né, ampliando a legitimidade do G7 e mostrando que esse pequeno grupo de países, sozinho, já não é capaz de ditar os rumos da economia global. Professor Lier Pires Ferreira, mestre em Relações Internacionais, trazendo aqui os seus esclarecimentos sobre esses dois assuntos. Uma ótima semana para o senhor. Muito obrigado pela conversa aqui na TMC. Joana, Felipe, um prazer estar com vocês. Até breve. Até.